Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer. Com quem tem o que dizer de bom, tá aqui ela. Tá aqui ela. Flávia Lippe. Tudo bem com você? Tudo. E aí? Estamos aí, estava aqui cantando aqui comigo. Estava aqui cantando fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Tinha, acho que é o Erasmo Carlos cantava num daqueles CDs de criança. E tem aquela clássica do Gilberto Gil, né? Andar com fé eu vou. Café não costuma falhar. A fé não costuma falhar, Flávia? Eu acho que Deu não. até rimar. A fé não costuma falhar, Flávia? Eu acho que a fé não falha, não. A fé não falha. É preciso ter falha. fé para que as coisas aconteçam na vida da gente? Não sei. Assim, eu acho que a gente precisa ter fé. Não precisa ter, né? Aí também não. Tem gente que não tem. E tá tudo certo, né? Mas eu sinto muito profundamente que a fé faz parte de mim, sabe? Eu tenho essa sensação que eu nasci cheia de fé. Acho que pode desenvolver também, pode desenvolver a fé, mas eu sinto que que o ser humano tem isso instalado nas suas moléculas todas, sabe? E se a gente realmente tiver muito afim de se conectar com essa conversa universal, de olhar para cima, para os céus, para todos os seres, para cada coisa pequenininha que é feita de elétrons e átomos e que formam pessoas, objetos, seres, né? Eu acho que a gente consegue entender a fé, sabe? Pois é, a fé, ela está naquele parentesco com a palavra esperança, né? Com o significado de esperança. E a gente atribui muito às tradições religiosas e às vezes até como uma desculpa para terceirizar as nossas responsabilidades, as nossas potências internas que já estão aqui. Mas diz que a fé move montanhas, né? Que é a frase que a gente ouve de todo mundo. Mas eu já ouvi alguém dizendo também, move montanha, mas você tem que rezar e ir empurrando, né? Rezar empurrando. Eu brinco que é rezar, rezar, orai, rezai, porque orar e rezar, né, são culturas diferentes, vigiai, porque assim, você faz a sua parte, mas tem que ficar de olho em você mesmo, em você, né? E na sua fé, em você, né? Eu acho que tem duas coisas que eu acho interessante. O substantivo de fé no dicionário é firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Crer em algo que não está ou não pode ser comprovado. E o Michaelis, ele fala, fé é jura afirmar como verdade, dar por fé, assegurar, garantir, testificar. Não vim aqui para lhe pedir explicação para o que me aconteceu, mas sim, olha, eu acho que isso é muito interessante, mas sim é pelo que eu senti. Nossa, que lindo. Não é lindo isso? Você vai legitimizar o seu sentimento. Por isso que eu acho que quando a gente olha a fé por esse outro ponto de vista, o que a gente está fazendo, na verdade, é ajudar a nossa essência humana a fazer a nossa expansão mental e espiritual a partir do olhar que todos nós temos a nossa própria fé, sem precisar acreditar num Deus único, né? Mas na imagem e no significado da existência humana em todos os planetas, né? Assim, nós somos todos elétrons e átomos quando a gente faz essa passagem. A gente literalmente vira estrela. Como que eu não posso ter fé na humanidade? Eu tenho fé em todos os elétrons e átomos. Tenho mesmo, com todas as partes do meu corpo, sabe? Pois é, ter fé e não ter fé não está relacionado aí com Deus apenas, então o ateu ele tem um tipo de fé, um tipo de
de visão de alguma coisa. Então, o não ter fé num Deus é a fé que ele tem, né? É o que ele acredita, onde ele deposita ali toda a sua reflexão para depositar isso em outros lugares. De qualquer maneira, ele vai estar lidando com mistério, né? Com a boa fé, de acreditar que aquilo deve ser, pode ser. Aliás, a palavra boa fé, ela é usada aí nos termos do direito, porque sempre quando você faz uma coisa, você confia. De boa fé entregou para tal pessoa, porque ele acreditou na pessoa, confiou que corresponderia. Daí ele foi decepcionado. Deve ser, não, eu entreguei de boa fé, a pessoa desapareceu com o bem que eu tinha. Daí agora estou fazendo uma denúncia, porque ela se apropriou um termo daquilo que eu tinha, porque eu deixei com ela de boa fé. Eu emprestei 100 reais para a Flávia, ela falou que me dava na sexta, porque na sexta eu preciso que eu tenho que sextar. Daí a Flávia sumiu na quinta, ó. Nem o programa ela veio fazer na sexta. Então, quer dizer, eu deixei de boa fé e eu já tô com... Mas, enfim, a gente usa muito esse termo, mas na verdade é a fé no outro, né? É a crença de que a gente vai ter uma correspondência daquilo que a gente acredita, né? Quando assim, eu acho até, eu não estou falando como uma conhecedora da religião de ninguém, e nem como uma socióloga, uma filósofa, né? Eu estou falando de mim mesmo, da minha forma de interpretar a fé e de interpretar a fé do outro também, quando ele está comigo, né? Da fé em mim, né? Porque, assim, eu realmente acredito num Deus, né? Então, quem não acredita pode achar muito ridículo mesmo, mas eu acredito, de fato, eu acredito que existe uma força muito maior que a minha, seja ela azul, verde, amarela, uma pessoa, uma bola redonda, né? Mas eu acredito que o amor é muito maior do que eu, pessoa que ando, falo e tem um monte de desejos, né? E esse amor universal, esse amor que é muito maior do que eu chamo de fé. E quando eu vejo uma pessoa que não acredita, até outro dia eu estava lendo uma declaração de um jornalista que eu gosto muito dele até, mas que ele passou por quase morte e tudo, e falou, não aconteceu nada comigo, eu só quase morri e voltei, eu não tive nenhuma experiência, né? Mesmo que, claro, os cientistas já provaram que existe a experiência de quase morte, né? Não é para todo mundo? Não. Eu posso dizer que as pessoas mais espiritualizadas têm essa experiência? Também não posso dizer isso, porque os cientistas não falaram isso. Mas eu tenho a impressão de, quando você tem, de fato, fé na sua existência, você está tão expandido mentalmente e espiritualmente que você tem novas experiências, inclusive quase morte. E quando você está fechado naquela experiência seca de nasci, vou trabalhar, volto, morri, acabou, você não tem uma expansão espiritual e mental capaz de abrir o seu universo para experiências de qualquer outra religião, mesmo que seja a religião do não acredito em nada. Né? Então, outro dia uma amiga minha falou assim, Flávia, mas isso é tão interessante, você vai com amigas porque é evangélica, no culto evangélico, você canta tudo que está cantando lá, você faz tudo que o evangélico faz, vai embora. Aí você vai numa religião católica, reza tudo quanto é reza que tem lá, você vai com um humano, você vai com todo mundo. Eu estou rezas mesmo, eu adoro meditação, reza, mantra, o que tiver de coisa, independente da religião, eu gosto. Inclusive as meditações religiosas eu gosto. E aí ela falou assim, você não acha que você fica procurando um Deus? Não, eu falei, eu não estou procurando nada. Eu estou me encontrando todas as vezes que eu vou com uma pessoa que é evangélica e eu escuto dela a fé dela. Quando eu escuto de um católico a fé dele, quando eu escuto de um budista a fé dele, eu estou me construindo como ser humano. Porque essa fé verdadeira, cada um tem a sua, que acaba preenchendo as minhas moléculas. Né? Então, eu não estou sentado com o budista e falo, me explica aqui no que você acredita. Não é essa a pergunta. Eu quero saber como é que você está sentindo. Eu quero sentir isso aí também. E se eu começo a cantar também com eles, é claro que eu sinto. Lógico, eu estou contaminada por aquele amor. Nem é contaminado, né? Contaminado é ruim. Mas contagiada, vai. Imbuída daquele amor do outro, né? Que,
Cara, não é maravilhoso? Não, é uma maravilha. Eu não tenho a profundidade, né, de ter mergulhado em tantas tradições como você, mas passei por elas, assim, e sou curioso, não sou da religião, mas sou um homem de fé. E também faço isso, eu entro em qualquer lugar sem deixar de ter a minha convicção, sem deixar de ter o meu coração cristão, vai, já que é assim que eu É isso aprendi a fé na minha tradição brasileira, judaico-cristã, de católico, de protestante, mas depois fui conhecer todas essas outras tradições aí e me interesso muito. Mas eu acho que essa propriedade de ver o que não existe é a inteligência mais fina que a gente tem. É muito Pois mais é. rico, como você disse, aquela pessoa que é capaz de olhar, de enxergar o que não existe. Não existe uma materialidade, digamos assim, mas existe. Eu que sou apaixonado pelo poeta Manuel de Barros, né? Quem não é, né? Da simplicidade. Ó, tem como, né? Ele que diz assim, olha, é, tudo tudo, 90% do que eu fiz é invenção, só 10% é mentira. E tem um documentário dele, ele explicando isso, é maravilhoso no documentário do Netflix. Aliás, quem quiser, tem no Netflix um documentário de pessoas que passaram pela essa experiência de quase Sim, morte, tem lá, quem quer investigar. Mas o Manuel de Barros, ele explicava assim, olha, porque o que eu inventei, aquelas ideias simples e absurdas e infantis dele, o que eu inventei é meu, é verdade. Nasceu aqui dentro, eu sei, eu conheço. Então o resto é influência, tipo 10% que veio de fora, eu não sei, é mentira, porque a gente absorve do ambiente. Mas tem coisa mais linda, quer dizer, então eu enxergo um mundo, aquilo é verdade, é um tipo de exercício de fé, que fez a beleza desse homem, que fez a beleza de tudo que ele escreve, e que a gente lê. É como assistir a uma pregação, como você disse, de alguém realmente inspirado, um pregador inspirado, que você fala assim, nossa, eu passei meia hora com esse religioso, e eu tenho essa experiência, eu passei meia hora com esse monge, e fiquei transbordando alguns dias, aquela conversa de meia hora, aquela poesia do cara, ela está me acompanhando um ano. Ou seja, isso é um tipo de fé. Eu tive acesso a uma experiência de fé no mundo, de fé na vida daquele ser humano. Não podemos deixar de tratar isso como fé, porque também eu não sei dessa experiência, mas eu bebi da experiência que ele tem, né? Ele tem. Eu acho que esse transbordar que a gente sente quando a gente tá aberto, né, faz parte dessa imensidão de amor e compaixão, né, dessa troca genuína e pura sobre aquilo que ele está falando e percebeu, né? Assim, uma vez eu estava numa cerimônia judaica, né? E eu tenho muitos amigos judeus e tudo. E uma amiga falou assim para mim, mas me incomoda muito, eles são muito machistas. Eu falei, peraí, eu não vim aqui para discutir a tradição e a cultura desse povo. Eu vim aqui para aprender como eles amam a vida. Então, eu só estou conectada com isso. Eu não estou conectada com isso que você está vendo. Porque você não está vendo o que eu estou vendo, você não está sentindo o que eu estou sentindo, você não está usufruindo do saber deles no momento que você está aqui. A gente teve um programa falando sobre isso, né? É você não querer destruir as culturas porque você precisa encaixar tudo numa mente e num raciocínio que é assim, assim, assado, né? Então, se a gente vai com essa expansão espiritual e mental, de olhar esses conhecimentos com fé, né, você aprende muito. Eu fico prestando atenção na forma das palavras, né, porque a palavra ela tem um poder enorme. Né, quando você fala Jesus, né, de uma forma que deve ser falada, né, quando você fala Deus, quando você fala que seja, né, você tá realmente colocando toda a sua experiência de amor naquela palavra, né? Agora, tem uma coisa que é uma experiência que cada um vive de um jeito, por isso que a gente atribui a fé, porque ela faz a gente acessar um poder. E é um poder que a gente sente, ou é um despertar dentro da gente. A gente atribui ao divino
mas talvez esse divino esteja pulsando dentro da gente. Então, ter a fé é acessar um pouco desses poderes. Então, para cada pessoa, talvez tenha uma leitura, porque fé é uma dessas palavras que leva a tantas leituras. Uma pessoa que se ajoelha todo dia para ficar 1 hora orando. Um budista que às 4 horas da manhã religiosamente acorda, porque aquele é o momento de total entrega. Essa pessoa está tendo um acesso, está vivendo uma experiência pessoal muito forte consigo mesmo e de poder, né? Muito forte. Por isso, assim, sabe, quando a gente começa a utilizar essas experiências como modinha de instrução para os outros, a gente comete um grande pecado, porque a gente está destruindo no outro a possibilidade de ouvir a origem, de fato, desse conhecimento, interpretado pelo seu sentimento próprio, pela conclusão que você tirou, né? Então, sei lá, alguém fala assim, você tem que acordar todo dia 4 horas da manhã para rezar, você vai ver como é que é, né? Não, a pessoa não vai ver como é que é, ela só vai sentir e se expandir se ela fizer uma opção de, naquele momento que ela acordar às 4 horas da manhã, ela se conectar a algo que é importante para ela. Né? Assim, a esse algo, né? Esse algo maior, essa fé maior. Né? Então, acho muito interessante quando a gente tem essa capacidade do aprendizado do ancestral, da origem dessa ancestralidade. Né? Mas é muito bom. Eu acho que é mais interessante uma pessoa que tem fé naquilo que não vê, do que aquela que só vê o mundo pelas coisas mapeáveis, assim, pela matéria. Porque ela é mais pobre, né? Ainda que todas as matérias têm um monte de significados também, que você pode você pode destruir isso daí pensando na questão atômica dos átomos todos, mas se esse mundo que eu vejo só, que é belo, que é maravilhoso, é a única referência que eu tenho, eu esqueço essa imensidão que eu tenho quando eu fecho os olhos para dentro de mim, isso tudo que eu carrego, né? Você sabe que tem uma coisa que eu acho muito interessante, que é assim, ao mesmo tempo que existiu um respeito velado de você não falar sobre Jesus, existia um abuso aberto de você falar sobre Jesus, né? Ou Deus, né? Porque assim, você não vai chegar num lugar qualquer e falar assim, não, baixou um santo. Você não vai falar, baixou um Jesus aqui, né? E nem você vai chegar numa igreja e falar, eu estou aqui em nome de Jesus, eu recebi Jesus, estou falando, né? É sempre uma interpretação de uma palavra que está escrita por humanos, né? Então, essa vivência de receber Jesus, de receber Deus, de receber Buda, de receber Maomé, né? É uma vivência muito individual. É uma Mas você vê, muito individual, né? Essa crítica que a gente faz hoje, de gente que usa, né? Isso também é altamente antigo, porque Jesus mesmo, né? Eu não sou nenhum habilitado aqui para falar da Bíblia, ou do próprio cristianismo, além de ser um cristão, além de gostar do cara. Ele já falava, peraí, esses fariseus que gritam, que passam diante da igreja gritando, professando a sua fé para que todos o vejam, ele não... E as suas práticas não correspondem, então ele preferia o humilde, ele preferia a prostituta, digamos assim, na sua fé íntima, e não as suas práticas que podiam ser reprováveis dentro das circunstâncias dela, mas que ela tinha um coração verdadeiro ao buscar a espiritualidade, ou a fé, ou a buscar Deus. Ele fazia essa diferenciação, porque é só para lembrar que é você consigo mesmo, não é você com a sua fé querendo ter isso como grife para apresentar aos outros, né? Por isso que é uma coisa individual, entendeu? Esse negócio de falar, eu vou te convencer que você vai ser mais feliz evangélico, ou católico, ou budista, é quase que uma invasão de privacidade e quase um loteamento do seu ser, né? A gente conhece experiências maravilhosas de despertar em todas as tradições. Eu conheço pessoas
que encontraram ali uma resposta às suas inquietações em determinada tradição, outros de outras tradições, e eu conheço pessoas de fé, pessoas maravilhosas, ateus. Sim, pois é, isso que eu estou falando. Então é a prática. Então você vê Deus num ateu. Ele simplesmente não tem essa liberdade de ficar aí falando, porque ele não quer se dar esse luxo, mas a prática e tudo que faz com o ser humano próximo dele, com ele faz nas práticas, a maneira como é ética, a maneira como respeita a vida, a maneira como respeita a sociedade, como respeita as leis, ali tem mais Deus do que a gente vê, e muita gente que está no riscadinho ali do dogma, e, na verdade... então, e também às vezes a pessoa tem um outro problema da infelicidade e nenhuma tradição resolve, que ela tem talvez alguma outra questão interna ali. Mas, Flávia, é sempre bom. Irineu. Nossa, eu já escutei a pessoa falar, eu estou morrendo de raiva de Deus. Não é possível ele fazer isso comigo. Esse egocentrismo, né, que a gente acha que nós somos o umbigo do mundo e que ele está preocupado com... Não está ocupado fazendo o que você quer, o que você pediu. Né? Eu tenho uma frase para isso faz tempo, tem gente que fica brava de vez em quando, eu lanço de novo aqui, que eu falo que Deus não dá. Deus não dá nada, Deus deu. Se vira, né? Deus deu. Pô, você para, já quer mais... Quer mais? Oh. É mais isso mesmo. Então, as circunstâncias que você tem aí, ele não está na gestão, né? Deus não está na sua igreja só. Deus não está só no seu partido político, não está só no seu time de futebol. Deus não está olhando só para a sua família. Ele te deu circunstâncias, ambiente, abundância. Como é que o meio, como é que a civilização se resolveu, isso a gente tem que contar de outro jeito. Não devolver, né? Mas é isso aí, Flávia. Fé é uma coisa, acho que, importante, porque sem fé a gente fica sem graça. Sem fé eu também não teria por que pular da cama todos os dias, às 5 da manhã, como eu faço, para estar aqui, né, todos os dias. Às 6, que recompensa eu tenho? A recompensa é do encontro, porque quando eu estava na rádio, você falava assim, o Irineu ganha um dinheirão na rádio de propaganda. Agora o Irineu está na rede, quer dizer, a gente tem aqui uma baita colaboração de quem está comigo, de quem vem para a conversa, quem vem com o seu tempo, o Daniel, o Thiago, que está aqui agora, toda a equipe colaborativa que a gente tem aqui, de quem está comigo, de quem compra agenda, de empresas que dão os apoios para a gente estar aqui. Então, que recompensa é essa? Porque isso alimenta meu espírito, esse encontro, falar o que eu sei, eu repito, né? Eu ouvi um negócio legal, guardo isso aqui é legal para falar no programa. Tem coisas que eu falo que eu não acho legal, mas eu falo, deixa eu dar uma olhada nos jornais aqui, você sabe que eu faço isso todo dia. Mas enfim, para dizer como é que está o mundo lá fora, mas eu vejo um negócio legal, alguém me manda uma mensagem aqui, olha esse texto legal, eu queria ouvir você falar no programa, vem e falo. E isso, de certa forma, é a minha profissão, que eu gosto de chamar minha profissão de fé. Porque através dela eu exerço esse contato. Então, tem coisas mágicas que acontecem em torno disso. É a minha fé, a sua fé, a fé de quem está ouvindo a gente. Então, com fé, a gente acorda mais disposto. É uma energia, um combustível para a gente falar, olha, hoje eu vou conquistar aquilo que eu nem imagino que é, mas deve ter alguma coisa boa vindo aí, né? Eu não sei o que é, mas tem uma coisa boa, mas sei lá, vai ser bom. Então eu já estou predisposto a isso. Sempre vai acontecer alguma coisa boa. Os deuses não esquecem da gente. Não na expectativa, né? É isso aí. Bom, Flávia, você tem alguma coisa mais a dizer? Eu sei que você tem, mas assim, nesse nosso curto espaço de tempo aqui, então... Eu tenho, sabe o que eu quero falar? Vamos com fé. Vamos com fé. Vamos com fé. Então, tudo que você falou aqui é justo e dou fé e assino embaixo com firma reconhecida. Não é assim que o cartorário escreve lá, o escrivão? É justo e dou fé. Ouvi, relatei e dou fé. Dou fé que seja verdade tudo isso que vocês disseram. Pelo menos eu acreditei e lavrei nos autos da página tal, do livro tal, e aqui fica escrito. Tenho fé.
que a gente vai Isso aí. descobrir amor nesse Agora vamos cantar junto aqui, porque esse aqui a gente sempre tem a frase musical: andar com fé eu vou. mundo. Café não costuma falhar. Flávia. Beijo, feliz dia novo. Beijo. Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer.